República. Presidente Lula participa. Acompanhe com a gente. Vocês conhecem as pessoas que estão aqui, o nosso líder Guimarães, nosso companheiro-chefe do Congresso Nacional, nossa companheira ministra, nosso companheiro presidente da Câmara, nosso companheiro presidente do Senado, nosso ministro da Justiça, nosso advogado-geral da União, meu líder no Senado. Tá? Esse ato de hoje é um ato histórico para o Palácio do Planalto. Acho que é um ato histórico para o Ministério da Justiça, para a Câmara e para o Senado. Ou seja, hoje eu estou assinando, a nossa proposta de emenda à Constituição, tão trabalhada pelo companheiro Lewandowski, que finalmente vai dar entrada no Congresso Nacional. Não sei quantas vezes na história o Congresso Nacional já votou uma PEC que trata da questão da segurança pública, com uma decisão e uma posição do governo federal, uma posição muito sábia, que não quer interferir na responsabilidade e na autonomia de cada Estado no tratamento da questão da segurança pública. O que nós queremos é dizer ao povo brasileiro que o governo federal assumiu definitivamente, a responsabilidade de se colocar totalmente à disposição de Estados para que a gente possa cuidar da segurança do povo brasileiro e não permitir que o povo continue andando assustado em todas as ruas, de todas as cidades, de todos os estados brasileiros. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição, com inteligência, com dinheiro, com recursos e com a nossa vontade política para ver se a gente consegue amenizar o susto que o povo brasileiro vive cotidianamente, seja por assalto a um aparelho, elétrico dentro de casa, seja pela loucura que é o celular na rua, e nós vamos tentar mostrar que nós vamos penalizar todos aqueles que cometerem qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso ministro Lewandowski para falar da PEC. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, presidente Davi Alcolumbre. Boa tarde, presidente Hugo Mota. Ministra Gleisi, boa tarde. Boa tarde, Randolfo Rodrigues. Boa tarde, deputado José Guimarães. Boa tarde, meu caro amigo Jorge Messias. Boa tarde, Jacques Wagner. O presidente hoje está tomando uma medida da mais alta importância do ponto de vista histórico, como ele acaba de sublinhar. Pela primeira vez na história republicana deste país, o governo federal resolve assumir a sua parte de responsabilidade num problema extremamente complexo que até hoje estava entregue aos estados, em grande parte, e, numa parte menor, aos municípios, que é a segurança pública. Essa PEC que o governo Lula está enviando ao Congresso Nacional abre uma oportunidade, presidente Davi Alcolumbre, para que o Congresso Nacional, depois de 36 anos de vigência da Constituição, que foi promulgada, como sabemos, em 1988, revisite esse delicado capítulo da segurança pública plasmado na nossa Constituição. É o momento de refletirmos sobre essa questão extremamente aguda que preocupa o homem e a mulher comum e que aflige a todos nós. É porque hoje o crime deixou de ser local, é um crime que se transformou em nacional e até transnacional. Então é um momento em que os entes federados, os estados, o Distrito Federal e também os municípios dialoguem entre si e, mais do que isso, dialoguem com o governo federal, que está disposto a assumir a sua parte de responsabilidade, colocar dinheiro para resolver este problema. Então, fundamentalmente, o que se pretende é que o governo federal possa estabelecer diretrizes gerais
tanto na questão da segurança pública, quanto na questão do sistema penitenciário, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal em um estado inconstitucional de coisas, diretrizes estas e um plano nacional que será debatido por um Conselho Nacional de Segurança Pública, integrada pelos entes federados e também por representantes da sociedade civil. Portanto, serão diretrizes que não serão tiradas, presidente, do bolso do colete, mas que serão amplamente debatidos com todos os interessados e também, especialmente, com a nossa sociedade. Então, esta é a principal ideia. Nós queremos um SUS, que é o Sistema Único de Segurança da Saúde, é um sistema que deu certo, é um sistema que é um paradigma para todo mundo. Nós queremos criar um SUS da segurança pública, um Sistema Único de Segurança Pública que tenha lugar na Constituição, onde todos os membros desta associação federativa conversem entre si para combater a criminalidade e combater, sobretudo, o crime organizado. Então, esta é a principal ideia, é o diálogo interfederativo e verbas próprias para que esse sistema único seja adequadamente irrigado. Há duas outras ideias importantes, senhor presidente, dentro desta visão que temos da participação social da questão da segurança pública, é a criação na própria Constituição de corregedorias e ouvidorias autônomas em todas as polícias, sejam elas as polícias federais, as polícias estaduais e as guardas municipais, que agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, terão o poder de polícia também, no que diz respeito à polícia ostensiva e à polícia comunitária no ambiente urbano. Então, nós estamos fundamentalmente defendendo essa ideia da PEC, dessa integração dos entes federados. Nós estamos criando constitucionalmente, como um direito do cidadão, essas corregedorias autônomas e ouvidorias autônomas, e também estamos aumentando um pouco a atribuição da Polícia Federal, na verdade, reforçando aquilo que ela já faz na defesa do meio ambiente, no combate ao crime organizado e às milícias privadas. A ideia também, senhor presidente, que a Polícia Rodoviária amplie as suas funções, ela dê vazão à sua vocação viária, para que possa, além de trabalhar nas rodovias, também em outros dois modais importantes, que são as hidrovias e as ferrovias. Porque, crescentemente, o progresso do Brasil, o progresso econômico do Brasil, está passando também pelas rodovias e ferrovias, e nós precisamos ter um patrulhamento adequado destas áreas, porque onde passam as mercadorias, passam armas, passam drogas e passam outros produtos ilícitos. Essa polícia viária, senhor presidente, tal como está fazendo hoje, ela poderá, com autorização do ministro, auxiliar nos desastres naturais, nas calamidades públicas, poderá acorrer em defesa dos estados quando requerido pelos governadores e também poderá proteger, quando necessário, bens, instalações e serviços federais. E uma última coisa muito importante, senhor presidente, dignos participantes aqui desta mesa, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que as guardas municipais, e de certa maneira atendendo ao anseio da população, possam fazer o policiamento urbano, nós estamos propondo ao Congresso Nacional, senhor presidente, que as guardas municipais, com essa característica, passem a fazer parte dos órgãos de segurança que estão listados no artigo 144 da Constituição. Então, senhor presidente, senhores ministros, senhores parlamentares, é uma proposta singela na sua concepção, é uma proposta que foi discutida por decisão do senhor presidente com todos os governadores, com os secretários de segurança, por diversas vezes. Só com os governadores tivemos 6 reuniões. 6 reuniões, algumas setoriais, outras foram reuniões gerais, inclusive uma aqui no Palácio, capitaneada pelo próprio presidente da República. Creio que chegamos a um texto de consenso. E para que não haja nenhuma dúvida, como disse o senhor presidente da República, de que nós pretendemos ingerir na autonomia
dos estados e dos municípios, nós estabelecemos, por um dispositivo constitucional, a garantia de que eles terão plena autonomia para administrar as suas polícias civis, as suas polícias militares, os seus corpos de bombeiros e os prefeitos, as suas guardas municipais. Portanto, senhor presidente, eu acho que nós temos um texto redondo, um texto consensual, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, na sua sabedoria, saberá aprimorar esse texto. Muito obrigado. Agora, passar a palavra ao presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente Lula, meu amigo e irmão, presidente Davi Alcolumbre, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Messias, líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, querida amiga ministra Gleisi Hoffmann, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, e meu amigo e irmão, líder do governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Presidente Lula, nós tivemos, na semana retrasada, a oportunidade de receber na residência da Câmara o ministro Lewandowski, ladeado pela ministra Gleisi Hoffmann, onde houve uma apresentação prévia, até mesmo antes do texto chegar à Câmara, chegar ao Congresso, do ministro Lewandowski sobre os pontos da PEC da segurança. E eu diria que a PEC foi muito bem recebida. Estavam lá desde os líderes da oposição até os líderes do governo. E todos puderam questionar, se posicionar. É claro que pela abrangência do tema, o Congresso fará um amplo debate sobre a PEC. Nós garantimos ao ministro Lewandowski, presidente, e aqui reafirma ao senhor que nós vamos dar total prioridade a essa PEC, ela chegando lá à Câmara. Essa semana ainda eu quero enviar à Comissão de Constituição e Justiça, que também tratará o tema como prioridade, porque já conversei com o presidente da CCJ e ele também estava presente na apresentação que foi feita aos líderes da Câmara. Por quê? Porque não há uma pauta hoje que a sociedade brasileira grite mais por uma solução que não seja a segurança pública. O governo acerta quando manda uma PEC ao Congresso. Nós também temos uma série de projetos de lei que podem também ser apreciados. Eu sugeri, junto ao ministro Lewandowski, que um grupo de trabalho possa ser criado acerca de também analisarmos outras propostas que poderão ajudar no tema da segurança, nas soluções que nós precisamos dar. A sociedade brasileira hoje vive amedrontada. Infelizmente, as facções criminosas avançaram bastante dentro da nossa sociedade e o crime que era organizado se organizou cada vez mais e o Estado não acompanhou essa organização para combater o crime organizado da forma que nós necessitamos. Então, é necessário, sim, uma grande cooperação nacional. Esse problema não será resolvido usurpando competências e a PEC deixa muito claro a necessidade de parcerias entre os municípios, os estados e o governo federal. Cria esse sistema único da segurança pública que vai ajudar, inclusive, presidente, no que diz respeito ao financiamento dessas ações. Nós precisamos tratar a segurança como prioridade. Nós, às vezes, vimos aí medidas que chegam de maneira excepcional para atender uma série de demandas, e a segurança nunca foi tratada assim. Pelo contrário, eu sei o quanto o ministro Lewandowski sofre lá com um orçamento apertado para conseguir atender as demandas, e nós precisamos solucionar isso, e quando parte da União uma iniciativa como essa, nós ficamos felizes e estamos garantindo que na Câmara dos Deputados, e também não tenho dúvida no Senado Federal, pelo meu querido irmão, presidente Davi Alcolumbre, nós daremos total prioridade e celeridade ao tema, porque fazendo isso, nós estamos fazendo o que a sociedade brasileira espera de nós. Então, parabéns ao senhor, parabéns ao ministro Lewandowski e vamos juntos trabalhar mais uma vez de mãos dadas em favor do Brasil. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente Alcolumbre. Boa tarde, presidente Lula. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela oportunidade que dá ao Congresso Brasileiro de participar em um evento como este aqui no Palácio do Planalto, de um tema tão caro e, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes debatidos na sociedade brasileira, que é a insegurança do povo brasileiro nos rincões do Brasil, nos grandes centros. E Vossa Excelência acerta quando divide essa responsabilidade com o Parlamento brasileiro,
porque poderia muito bem o Poder Executivo estar aqui nesta mesa, apresentando uma proposta de emenda constitucional para o Congresso, ao lado dos seus ministros, dos seus colaboradores, sem a presença daqueles que legitimamente representam o povo brasileiro, que são os deputados federais representados pelo presidente Hugo Mota e os senadores representados aqui por mim. Então, minha palavra inicial, a minha introdução nesse momento histórico do Brasil é lhe cumprimentar por construir, presidente, esse ambiente de debate, de conciliação, de buscarmos as convergências e não exaltarmos as divergências, porque nós estamos precisando isso das autoridades públicas brasileiras em todas as esferas de poder. E esse é um tema muito sensível, e o senhor, enquanto presidente da República, tem muita coragem de enfrentar um problema com essa magnitude que está mudando a vida das pessoas para pior, que é a insegurança dos brasileiros. Cumprimentar a ministra Gleisi, nunca é demais dizer, ministra Gleisi, lhe cumprimentar pela sua capacidade de articulação, e nós estamos todos no Senado, e tenho certeza absoluta que na Câmara dos Deputados também, muito esperançosos com a sua capacidade de articulação. Fazer esse registro, porque é um ambiente complexo, e você está, enquanto ministra, com uma autoridade delegada pelo presidente da República, tratando da relação institucional do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Meu líder Randolfo Rodrigues, líder José Guimarães, líder Wagner. Cumprimentar vocês também pelo papel relevante da interlocução no Parlamento. O presidente Lula já teve a oportunidade de estar na Câmara dos Deputados, e é um ambiente, como disse ainda há pouco, Gleisi, complexo. E a convivência diária do Randolph, do Rogério Carvalho, do Zé Guimarães e do Jacques Wagner tem sido, presidente, um testemunho fundamental para a gente conseguir avançar nessa interlocução. A integração dos atores do governo na relação política madura tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das grandes conquistas que nós estamos tendo no Parlamento na relação institucional com o Poder Executivo. Porque seria muito cômodo cada um dizer que está com as suas atribuições. Mas o senhor é um exemplo, quando o senhor, tentando construir um ambiente, faz com que os seus líderes no Senado possam ser parte das suas decisões políticas de governo e institucionais. E a relação tem sido muito boa e será profícua e duradoura, porque é verdadeira. E a melhor coisa do mundo é termos a condição de aceitarmos uma opinião, de divergirmos da opinião, mas, ao fim e ao cabo, em vez de perdermos tempo olhando para o retrovisor, que é muito pequeno, olharmos para o para-brisa de tantos desafios que nós temos do ponto de vista enquanto país, enquanto Estado, e faremos isso junto com o trabalho dos seus líderes. Ao ministro Messias, mas em especial ao professor ministro Ricardo Lewandowski. Lhe cumprimentar, ministro Lewandowski, pela sua decisão. Vossa Excelência, que já serviu tanto o país em outra esfera de poder, no Poder Judiciário, com a humildade aceitou um convite do presidente da República para compor o governo, e Vossa Excelência, com essa humildade, com a sua capacidade, tem sido um grande ministro e tem nos ajudado muito nessa interlocução com o Ministério da Justiça. Eu reconheço a sua liderança e a sua capacidade, mas importante registrar, seria muito mais cômodo o professor ministro Ricardo Lewandowski cuidar dos seus interesses pessoais, que por tantos anos já ajudou o Estado brasileiro, mas colocou e emprestou a sua capacidade, a sua liderança para ajudar o governo federal. Então, professor Lewandowski, parabéns, de cumprimento, isso cada vez mais engrandece o ser humano que o senhor é, e fazer esse testemunho público é fazer justiça, reconhecimento. Muitas das vezes a gente sabe valorizar o que as pessoas representam, mas a gente esquece de falar.
Então, eu quero falar, enquanto presidente do Senado, presidente do Congresso, do meu carinho, da minha admiração e do meu respeito. Atualizou todo o ambiente que nós estamos vivendo em relação à questão da segurança pública do Brasil. Mas eu quero falar olhando por outro prisma. E agora lhe dizer o que eu iniciei dizendo. Parabéns pela coragem, porque talvez fosse muito mais cômodo para o governo federal se ausentar de um debate altamente complexo diante de uma sociedade que também está dividida e, como disse o presidente Hugo Mota, tomada da criminalidade nos pequenos municípios do Brasil, nos distritos, nos rincões da Amazônia brasileira, que é a região que eu represento. Ou seja, nós estamos todos os brasileiros sitiados com a criminalidade que nós estamos vivenciando no Brasil. E talvez, presidente, fosse muito mais cômodo. Não. A atribuição das guardas municipais são dos prefeitos. Os prefeitos procurem recursos, os prefeitos procurem mão de obra qualificada, os prefeitos procurem equipamentos, procurem inteligência, que isso é uma atribuição o presidente do Senado e o presidente Hugo Mota, como presidente da Câmara, estamos ladeados a essa agenda, porque essa agenda é de país. Nós nos comprometemos a defender os brasileiros, a dar assistência aos brasileiros, a dar uma saúde de qualidade aos brasileiros, a dar uma educação de qualidade aos brasileiros. E a segurança pública hoje é o maior problema dos brasileiros. E o senhor, com a experiência, com a liderança enquanto outorgado pelo povo brasileiro para nos liderar como presidente do Brasil nessa quadra histórica da humanidade, o senhor está abrindo mão da comodidade de fazer igual muitos fizeram, lavar as mãos e deixar com que cada um, dentro das suas atribuições constitucionais, cumprisse o seu papel. Mas o que a gente precisa para a segurança pública, presidente, é o financiamento, é a capacitação, é a inteligência, e os estados e os municípios brasileiros, sem a mão amiga da União, não conseguiria combater a criminalidade nunca neste país. Como o professor Lewandowski, ministro, falou aqui, há 36 anos, nós estamos, depois de 36 anos, buscando corrigir. E é uma correção estendendo a mão para os estados e para os municípios. E com esse olhar, presidente, fazer esse registro, eu tenho certeza absoluta que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vai debater muito essa agenda. Assim como nós temos, presidente Hugo Mota, que sintetizar todas as legislações infraconstitucionais que estão tramitando na Câmara e no Senado, e eu quero propor além, que a gente possa fazer um grupo de trabalho entre a Câmara e o Senado, unificar todas as matérias que estão tramitando na Câmara e no Senado que dizem respeito à segurança, à modernização, ao melhoramento, sem dogmas, com responsabilidade, para a gente fazer a alteração constitucional, mas, ao mesmo tempo, melhorar o arcabouço legislativo do Brasil com a legislação que está tramitando na Câmara ou no Senado. É uma sugestão, eu tenho certeza que é possível a gente fazer, para a gente dar celeridade nessa agenda que é urgente para o Brasil. Parabéns, presidente, conte com o Senado. Nós vamos no Senado e na Câmara sugerir, nós vamos propor alterações, nós vamos buscar melhorar a proposta, porque esse é o nosso papel. Mas saiba que a boa vontade será sempre de melhorar esse ambiente, porque é o que nos faz, enquanto representante do povo, é uma missão. Temos que fazer o que for certo para o Brasil. E a Câmara e o Senado estão juntos nessa agenda ao lado do Poder Executivo. Parabéns. Um copo d'água. Para beber? Também. Agora é o seguinte. Agora eu vou transformar o discurso de vocês em realidade.
Nós estamos acompanhando a cerimônia no Palácio do Planalto, em que o governo federal encaminha para o Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional da segurança pública. O presidente Lula, ladeado aí pelos presidentes da Câmara e do Senado, apresentando, portanto, esta PEC que o presidente Lula acaba de assinar e entrega para tramitação nas casas legislativas do Brasil. Obrigado, companheiro do Congresso. Obrigado, Eu espero que agora Eu espero que agora, veja, nós tenhamos... O presidente Lula fala ali com os participantes dessa reunião a respeito desta PEC da segurança pública. De fazer agora com que esse projeto magnífico, trabalhado, possa ser debatido na Câmara e no Senado e possa ser votado o mais rápido possível. A verdade é que nós temos pressa de oferecer ao povo brasileiro um sistema de segurança adequado à exigência que a sociedade brasileira exige de nós. Porque hoje, quando a gente fala de enfrentar o crime organizado, eu lembro que no Brasil teve um bandido muito famoso, não sei se era chamado Meneghel, lá em São Paulo. Meneghelli, que a coisa mais grave que ele fazia era pular o muro, sabe, roubar uma casa e não machucava ninguém. Ou seja, agora não. Agora o crime é organizado, é transnacional, é internacional, ele está envolvido no futebol, está envolvido no poder judiciário, está envolvido na política, está envolvido nos empresários, está envolvido no mundo artístico, está envolvido em tudo quanto é área da sociedade brasileira. Ou seja, é uma verdadeira multinacional de produzir ilícitos e de praticar violência, e de contrabandear armas, e de traficar drogas. Ou seja, portanto, somente um país, uma nação unida, é capaz de enfrentar essa situação. E mais ainda, ministro Lewandowski, é importante que a gente estabeleça uma relação muito forte com os nossos países fronteiriços. É importante que a gente faça uma relação muito forte com os outros países, porque tem muito país que passa sempre a ideia de que o problema da droga é nos países pobres, é nos países periféricos, quando seria muito mais fácil, ao invés de ficar acusando os países periféricos, cuidar dos viciados dentro dos seus próprios países. Seria muito mais fácil cuidar dos contrabandistas de armas que fabricam armas nos seus países, não são nos nossos países. Então é importante que a gente crie na sociedade a imagem da seriedade no combate ao crime, no combate à droga, no combate ao tráfico de armas, no combate a qualquer coisa. Porque, senão, a gente não vai construir uma sociedade dos nossos sonhos de pessoas, sabe, fraternas, de pessoas democráticas, de pessoas carinhosas, de pessoas que têm como muito jeito de baixar a cabeça, como disse o Papa, para baixar a mão, para estender a mão para uma pessoa. Portanto, meus parabéns a todos vocês. Obrigado ao Columbo, obrigado, companheiro Hugo. E boa sorte. E que a imprensa faça o seu papel. Que a imprensa cumpra com o seu papel democrático de fiscalizar a votação para que a gente aprove o mais rápido possível. Um abraço, gente. Vamos lá, por favor. Vamos ajudar aqui. Aí você acompanhou com a gente a entrega da PEC da Segurança Pública ao Congresso. A proposta que será discutida para aprovação foi entregue aos